Quando as pessoas paralisam, elas tendem aos poucos de ir morrendo, sabe? Sabe aquela planta que você coloca lá na tua casa e ela vai murchando, murchando, murchando? Eu tenho visto que paralisação é um conceito muito importante para que a gente possa mover, e talvez existem áreas da sua vida que estão paralisadas. E não existe nada mais paralisante do que uma perda, porque perda gera dor. Eu não sei se você já começou algum dia a fazer academia. Eu sei que tem muitas pessoas que já começaram, mas não continuaram assim como eu. Porque, né, Aline, desafiador, Aline, Deus está falando no coração de alguém. Eu sei que quando a gente começa a malhar, a gente começa a sentir muitas dores, né, Josi? A gente começa a descobrir parte do nosso corpo que a gente nem sabia que existia, porque dói. E tu já viu como que a gente fica depois, para a gente movimentar? Às vezes é fácil para você movimentar assim no dia a dia, né, uma caneca. Mas quando você faz um bíceps, um tríceps, um negócio assim, quando você... Ai, que dor! Por que eu estou falando isso? Porque toda dor gera uma dificuldade de movimento. E existem dores que são tão profundas que geram paralisação. Quantos estão entendendo isso? É inevitável que ao longo da nossa vida nós tenhamos perdas, que vão gerar dores. Às vezes a gente pode ter perdas de coisas, a gente pode ter perda de pessoas, a gente pode ter perdas de projetos, de sonhos, de motivação, de bens, de relacionamento, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se você está aqui hoje, é porque você viveu alguma perda na sua vida. Quem vive, perde. E o problema não é perder. O problema é como que a gente se relaciona com as nossas perdas. Alguns de nós superamos, avançamos, vamos em frente. Outros de nós paralisamos. É semelhante com aquela pessoa que um dia foi roubado o casamento da vida dela, foi roubado um relacionamento da vida dela, e aí ela paralisa: eu não quero mais ninguém. Eu não quero mais saber de relacionamento. Eu não quero mais saber de uma pessoa do meu lado, porque ela está machucada. Preste atenção numa coisa na sua vida. Toda paralisação, toda área da tua vida que está paralisada, ela está machucada. Talvez você olhe para a tua vida hoje e fale assim: Gustavo, financeiramente eu estou paralisado. Existe uma ferida e uma dor aí. Gustavo, emocionalmente, os meus estudos, não sei, os meus sonhos, os meus planos, minhas motivações, eu sinto que eu estou paralisado. Querido, olha com cuidado, porque provavelmente tem uma dor ali te paralisando. Sonhos abortados têm o poder de paralisar destinos eternos. Todas as vezes que a gente olha para... Deus te chamou, tu crê nisso? Tu crê que Deus te chamou como uma flecha? Tu crê que Deus te chamou como uma resposta para essa geração? Eu creio. Mas eu estou te dizendo uma coisa, eu quero te dizer uma coisa, que esse chamado de Deus pode ser abortado quando dores, elas dominam a sua vida. E eu queria contar para você, uma história que está lá em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27. É uma história que precede uma história muito importante para nós. Gênesis, na minha versão está a NTLH. Gênesis capítulo 11, versículo 27. Quantos abriram, diga amém? Poucos améns. Quem vai ler no telão, diga aleluia. Temos mais aleluias do que amém. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27. Nós vamos ler até o versículo 31.
São estes os descendentes de Terá, que foi pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na cidade de Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abraão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Para muitas pessoas, quando a gente olha esses versículos, né, eu acho que foram 4 versículos, passa batida essa história, gente. Por que passa batida? Porque essa história, ela logo é embaçada pelos próximos versículos. Se você for ver o próximo versículo, é o capítulo 12 de Gênesis, que fala, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. O próximo versículo, ele é tão bonito, tão significativo, que ele apaga, ele não apaga, mas ele embaça essa história toda. Mas se está na Bíblia é porque é importante, amém? Eu queria pensar com você sobre isso. A história conta a história de um pai, Terá, que teve 3 filhos. O mais velho, Abrão. O do meio, Naor. E o mais jovem, Harã. Conta a história que seus filhos foram casando, as coisas foram acontecendo. E o teu filho mais jovem, ou seja, seu filho caçula, ele veio morrer. E no meio dessa história toda, eles viviam na Babilônia. Terá resolveu então se mudar da Babilônia, da cidade de Ur. Ele foi e decidiu ir para Canaã. Quem falou para ele que era para ele ir para Canaã? Ninguém. Ele decidiu. Eu creio que a vontade de Terá era viver novas experiências, porque, deixa eu te falar uma coisa, não existe uma dor tão irreparável como a perda de um filho. É uma dor que nada pode reparar, nada pode preencher. Terá estava vivendo exatamente aquela história. Seu filho caçula havia morrido, nós não sabemos do que. Mas naquele lugar ali, aquela perda ali gerou uma dor na vida de Terá. Uma dor tão grande que ele precisou sair, porque tudo lembrava Harã. Tudo lembrava Harã. Ficou uma marca na vida de Terá. Junto com a morte do filho, também vem uma ferida na alma de Terá. Por que eu sei disso? Porque quando a gente vai ver os versículos posteriores, a gente vê que Terá, ele cria uma estratégia. Qual que é a estratégia? Fugir do lugar de dor. E você sabe que essa estratégia é tão antiga, mas às vezes a gente continua vivendo essa mesma estratégia na nossa vida. Existem muitas vezes na nossa história que existem dores tão antigas dentro de nós, que quando nós olhamos para ela, nós queremos virar o rosto. Uma decepção. Quer ver uma coisa que me veio agora? No meio de nós existem pessoas que já viveram uma vida ministerial, uma vida em que Deus chamou, que lideraram células, que lideraram equipes, né? A gente viveu equipes, que lideraram
ministérios. Mas quando se olha hoje, existe uma paralisação. Não, Gustavo, eu não quero mais isso. Eu não faço mais isso. E eu iniciei falando aqui que toda paralisação, ela denuncia uma dor. A estratégia de fugir é antiga, mas ela continua se repetindo na minha e na tua vida. Talvez você veio de outra igreja, talvez você veio dessa igreja, de outro ministério, mas quando você olha para você hoje, e olha para os chamados de Deus para a tua vida, você fala assim, eu não quero mais isso, não. Sabe por quê? Porque essa paralisação está denunciando uma dor na tua vida, está denunciando uma dor no teu coração. Mas eu creio que hoje, você está aqui ouvindo essa palavra, ou você que está aí ouvindo a palavra através do nosso culto online, Deus está nos chamando para despertar um momento de cura na tua vida, um momento de cura no teu coração. Ei, Deus não te chamou para estar paralisado. Ele resolveu sair do lugar. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente machuca no emprego, a gente quer, não, esse emprego aqui não é para mim, eu vou para outro. Às vezes, eu me feri aqui no ministério de louvor com o pastor Rodolfo, então isso não é para mim, agora eu vou para a mídia, agora eu vou para os voluntários. Mas eu pergunto para você, a tua motivação em se movimentar é Deus ou é a dor? Porque muitas das vezes nós fazemos com que a dor se torne o nosso Deus. Quando, Gustavo, que a dor se torna o meu Deus? É quando você pergunta para a dor o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quando você olha para a dor antes de se movimentar. Sabe o que você está fazendo? Tornando a dor o teu Deus. Nós entendemos nesses dias que Deus é a nossa fonte, Ele é a nossa resposta, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas o que a gente faz? A gente olha para a dor, a gente olha para aquilo que quem nos machucou, a gente quer viver novas experiências e a gente muda de lugar, a gente foge, porque cá para nós, Terá não queria mudar de vida, ele queria mudar de experiência. Mas a gente precisa entender que nem todo movimento é saúde. Às vezes, o movimento que tu está fazendo é um movimento de fuga. Eu tenho visto muitas vezes pessoas na clínica, tá? Pessoas prosperando financeiramente baseado numa dor. Existem pessoas que falam assim: eu vou ganhar dinheiro porque eu vou provar para o meu pai que eu não sou aquele lixo que ele falou que eu era. Coisa certa. Quem não quer prosperar? Mas o como é importante. E às vezes a nossa dor, ela é tão grande, a dor dentro da gente é tão grande, que a gente quer fazer um movimento de hipercompensar, né? Que é esse movimento de mostrar o diferente, mostrar o inverso. Querido, eu quero te falar uma coisa: há dores que nós precisamos lidar com ela. Ei, olha aqui para mim. Tem dores na sua vida que você precisa olhar para ela. Não é uma questão de se movimentar, não é uma questão de sair do lugar da onde você está. Porque quando você sai do lugar, tu não acaba com a dor, tu leva a dor junto. Tu já viu aquela pessoa que tem um relacionamento ruim? Tem uma dor, relacionamento ruim, aí ela termina, ela fala: agora eu estou livre. Livre estou, né? Lá vou eu. O próximo relacionamento dela é tão ruim ou pior quanto. Aí ela fala: não, mas aí agora eu vou terminar, agora eu aprendi. Ela vai para o próximo relacionamento, mesma coisa. Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo igual Terá. Ela está mudando de posição geográfica, mas ela não está mudando de posição emocional e espiritual.
nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Há dores que a distância geográfica não é suficiente para curar. Me feri lá na igreja tal, agora eu estou aqui. Querido, volta lá, resolve. Depois você faz o teu movimento. Me feri no relacionamento, volta lá. Me feri no ministério, volta lá. Olha para isso, tenha coragem. O Deus que te chamou te cinge de coragem. Mas sabe o que acontece? A gente tem tanto medo que a gente prefere fazer igual Terá. Vou mudar de cidade, vou mudar de lugar, vou mudar de curso, vou mudar de emprego, vou mudar de faculdade. Um dia eu atendi um rapaz, e na primeira consulta ele falou assim, eu estou aqui porque eu sou muito inteligente, tudo que eu quero eu consigo, mas tem uma coisa. Eu falei, o quê? Aí ele falou para mim assim, eu já entrei em 8 cursos superiores diferentes, e não terminei nenhum. 8 cursos diferentes, não terminei nenhum. Cursos, e eu pergunto para ele, quais são os cursos? Eu não lembro todos, logicamente, mas eu lembro que era assim, tipo, direito e odontologia, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu olhei para ele e falei assim, querido, eu não sei o que acontece contigo, mas isso não é normal. Nós começamos a trabalhar, e aí ele começou a mostrar as coisas, a gente começou a investigar, trabalhar. E realmente ele era muito inteligente. Realmente ele era um rapaz muito capaz. Só que existia uma dor no coração dele que ele queria compensar com mudança de lugar. Porque ele ia para um lugar, agora vai dar certo. Mas a dor ali estava. Ele ia para outro curso, não, agora vai dar certo, mas a dor também levava. Ele tinha uma dor muito grande de defectividade, ele achava que necessariamente existia nele um defeito, e que ele precisava encontrar um lugar. Eu queria perguntar para você, qual que é a dor que está motivando você nesses dias? Talvez é a dor da rejeição, talvez é a dor do abandono, talvez é a dor do fracasso. Qual que é a dor que motiva ou paralisa você? Terá tinha uma dor, a dor da morte, a dor da perda, e ele não queria lidar com isso. O que Terá queria fazer era esquecer. Sabe aquelas vezes que a gente passa por um momento tão difícil que a gente só quer dormir? Não sei se vocês já passaram por isso. Não, eu quero dormir. Porque nós não queremos resolver, nós queremos esquecer. Nós não queremos entrar em contato. Uma das coisas que nós precisamos decidir na nossa vida hoje é se a gente vai viver ou se a gente vai sobreviver. Porque viver é diferente de sobreviver, Francisco. É totalmente diferente. Se você escolher viver, você precisa entender que fugir não é uma opção. Fugir dos seus gigantes, das suas dores, das suas lutas internas, não é uma opção. Quantos estão entendendo isso? Por que não é uma opção? Porque não tem como, Aline, nós iniciarmos ciclos novos se a gente não fecha ciclos antigos. Às vezes, para você viver aquilo que Deus deseja, será necessário aceitar a dor. Porque às vezes a gente luta com a dor, né? Às vezes a gente luta com a dor. A dor da decepção. Porque prometeram para você que ia ser assim. Porque você esperava que o outro ia fazer assim. E no final das contas foi tudo ao contrário. Dor da decepção. Às vezes a gente precisa
liberar coisas na nossa vida. E eu sei que você já ouviu muito isso. Cara, tu precisa liberar isso. Tu precisa deixar isso para trás. Tu precisa desistir de querer provar algo para alguém. Eu sei que tu já ouviu isso. Existe uma história que eu gosto de contar, que é um dia uma professora, quis ensinar aos alunos sobre perdão, sobre deixar. E aí ela levou um saco de batatas. Imagina uma professora levando um saco de batatas na sala de aula. Ela abriu o saco de batatas e despejou o saco de batatas. As crianças começaram a fazer festa, né? Porque criança faz festa até com pedra. E aí elas falaram exatamente o seguinte: olha, cada um de vocês vão escolher uma batata, ok? E elas falaram: nossa, que legal, vou levar uma batata para casa. Isso, cada um de vocês escolhe uma batata, mas daqui a uma semana você vai trazer essa batata para mim. Aí as crianças, tá. Mas tem uma coisa: vocês não podem se separar dessa batata. Onde vocês forem. Se vocês forem tomar banho de piscina, tem que levar a batata. Se vocês forem tomar banho, leva a batata. Se vocês forem para a sauna, leva a batata. Se você for para o retiro, leva a batata. Vai trabalhar, vai vender um imóvel, leva a batata. Vai costurar, leva a batata. Vai ensinar alguém, leva a batata. E as crianças, ótimo, eu vou levar a batata. E lá elas começaram, a vida delas começaram a fazer as coisas da vida delas. E primeiro dia, ótimo, olha a minha batata. Teve criança que botou olhinho na batata, botou rostinho na batata. Outra criança embrulhou a batata na toalhinha e fez de neném. Oh, meu neném batata. E foi, um dia, 2 dias, 3 dias, a batata começou a ficar estranha, Josi. A casca da batata começou a ficar mole. Algumas batatas começaram a soltar um líquido, mas não podia largar a batata, porque só estava no 3º dia ainda. No 4º dia, a batata começou a dar um cheiro esquisito, e começou a dar mosca. Aonde que eles iam, tinha uma mosquinha sobrevoando. A mãe e os pais falaram: larga essa batata, pelo amor de Deus. Não, a tia falou que eu não posso largar essa batata. Eu tenho que carregar essa batata para onde for. Chegou no 5º, a batata já não era uma batata. Já era só um objeto estranho, molengo, apodrecido. Aconteceu que ninguém mais queria ficar perto delas, porque um fedor de batata podre, mosca, água soltando, mas alguns heróis pequeninos ainda seguraram a batata. 6º, e chegou no 7º dia. No 7º dia, a professora chega na sala de aula e ela está animada para saber o que aconteceu com as batatas. E ela encontra aquela turma que era animada, que era feliz, que era para frente. Está todo mundo muito triste. E ela pergunta: o que aconteceu? O que houve com você? Por que você está tão chateado? E alguns começaram a relatar o que aconteceu com ela. Os poucos que conseguiram carregar a batata até o 7º dia, eles trouxeram um objeto totalmente disforme, totalmente apodrecido, tão fedorento que as pessoas não conseguiam ficar na sala de aula e tiveram que logo botar num saco e prender a batata para o lixo. E elas começaram a perceber, e a professora olhou para elas e falou assim: existem dores na nossa vida que são assim, que no começo parece só uma batata, que no começo parece só um objeto muito fácil de carregar. Mas sabe o que acontece? Ao longo do tempo, ela vai mudando de forma, e ela começa a trazer prejuízos na nossa vida, ela começa a
apodrecer dentro da gente. Ela começa a feder dentro da gente. Ela começa a atrair moscas, companhias ruins. Porque você bem sabe, assim como eu, que gente doente anda com gente doente. Você vai perceber que ao longo do tempo, essa batata começa a criar chorume. Sabe o que é chorume? Aquela água de lixo, fedorenta. E as boas companhias começam a se afastar, porque não aguenta mais suas feridas. Não aguenta mais as suas dores. E eu até quero te dizer uma coisa. Uma alma adoecida compromete pessoas ao seu redor. Talvez você saiba exatamente qual que é a tua dor hoje. Mas você fala, tá tranquilo, tá suave. Tá favorável, como diz o Arena. Eu dou conta disso aqui, mas eu quero perguntar, pai, mãe, será que o seu filho dá conta disso? Ei, marido, esposa, será que a tua mulher dá conta de conviver com as suas dores? Porque quando a gente escolhe ser curado, a gente também escolhe preservar quem a gente ama. Às vezes, preste atenção, o versículo, acho que 30 diz que Terá, quando ele decide mudar de cidade, ele não muda sozinho. Ele arrasta com ele as pessoas da sua família. Diz lá, ó, Terá saiu da cidade de Ur, da Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto consigo seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho de Arã, sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Querido, a decisão de cura não termina em você. A decisão de cura alcança seu filho, alcança a tua esposa, alcança seus amigos, alcança seu emprego, alcança as pessoas que estão ao seu redor. Essa decisão não é uma decisão que você faz somente por você, mas também por outras pessoas. Se você olhar na sua vida, na vida da tua família, vão existir padrões que vão se repetindo. Padrões de dores, de lutas, de dificuldades. Na minha família todo casamento dá errado, mas hoje Deus está te chamando para quebrar o ciclo de dor na sua história. Deus não te chamou para repetir coisas que sua família viveu, que seus amigos viveram, que seu entorno viveu. A decisão de cura não termina em você. Não termina em você. Nós não decidimos somente por nós. E Terá começou a olhar para isso. Terá começou a observar que as dores dele ainda permaneciam nele. Por quê? Porque ele começou a arrastar pessoas que eram perto dele. Talvez você é vítima da dor de alguém. Vou repetir. Talvez você é vítima da dor de alguém. Eu tenho uma mãe muito possessiva, muito controladora. Aquilo ali é dor na vida dela, mas sabe o que acontece? Você vira vítima da dor dela. Eu não sei, Gustavo, eu acredito que dentro de mim eu acredito que eu não consigo fazer nada. Sabe por quê? Porque às vezes os seus pais te controlaram tanto que você não teve conta de desenvolver aquilo que existia dentro de você. Querido, olha com cuidado para dentro de você. Olha com cuidado para dentro de você. Toda paralisação denuncia uma dor. E Terá, ele cai numa armadilha muito grande. Terá estava em Ur. Ele ia para onde? Para onde? Para Canaã. Então Terá decidiu no teu coração ir para Canaã, mas no meio do caminho existia uma cidade. Qual que era o nome da cidade? Arã. Diz a palavra de Deus que eles chegaram em Arã e eles decidiram ficar morando em Arã. Eu acho isso muito significativo. Porque no meio do caminho entre
Ur e Canaã, existia uma cidade que tinha exatamente o nome da dor de Terá, seu filho, Harã. Querido, eu quero que você entenda que entre aquilo que Deus te chamou e o lugar que Deus quer que você chegue, você vai precisar passar pela tua dor. Você vai precisar passar por momentos difíceis. Mas você vai precisar decidir se você vai passar por Harã ou se você vai morar em Harã. E eu bem sei que alguns de nós estão morando em Harã há muito tempo. Alguns de nós estão vivendo na sua dor, repetindo histórias há muito tempo. Hoje Deus está nos chamando para que nós possamos olhar para isso. Existe uma armadilha entre aquilo que Deus te chamou e o lugar onde você quer chegar. Harã, ele decide fugir, né? Porque quando ele vai para Canaã, ele não vai com a motivação certa. Ele não vai dizendo assim, Deus me mandou ir para Canaã. Ele decide no seu coração porque ele está fugindo da sua dor, sim ou não? Só que no meio do caminho, ele passa por uma cidade que tem o mesmo nome do filho morto dele. No mesmo, e ali ele decide ficar. Ei, Deus está nos sacudindo nessa manhã e dizendo para ele, ei, Harã é um lugar de passagem. O lugar da tua dor não é um lugar onde você vai morar. O lugar da tua dor é um lugar onde você vai passar. Deus está chamando nós como igreja para parar para desarmar as barracas que nós criamos em Harã, para desarmar as barracas que nós criamos na nossa dor e olhar para aquilo, para o lugar onde Deus nos chamou, mas para isso você tem que ter coragem. Para isso você tem que se expor. O problema de Terá é que ele queria ter atitudes novas, mas com motivações antigas. Quais eram as motivações dele? A motivação dele era terminar com a dor dele. Ei, quando a gente está ferido, escute isso. Eu cobro por isso, aqui é de graça. Quando a gente está ferido, a nossa maior motivação é a cura. É deixar de doer. Não a cura, mas deixar de doer. Quando a gente está ferido, a nossa motivação é tomar. Quando você está com dor de cabeça, o que você quer fazer? Pegar um dipirona, 1 grama. Se tivesse 2, a gente tomava de 2. E bota para dentro. Por quê? A gente quer saber de onde a dor veio? Não, eu quero me livrar dessa dor. Emocionalmente é a mesma coisa. A nossa maior motivação é. Só que existe um perigo nisso, emocionalmente dizendo. Quando a nossa dor vira a nossa motivação, alguém se machuca. Ei, a Bíblia conta, no capítulo 11 de Juízes, a história de Jefté. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. A Bíblia diz que Jefté era filho de Gileade, um guerreiro, com uma prostituta. Um dia, Jefté casa, e ele tem com outra mulher, não com a mãe de Gileade casa. Gileade casa. Um dia Gileade casa com outra mulher, e ela tem filhos. Jefté era filho de Gileade, mas ele não era um filho de um casamento convencional, então não era reconhecido. Mas quando Gileade, o pai dele, casa, ele tem filhos, e aí são reconhecidos porque é filho de um casamento convencional. Acontece que quando os filhos vão crescendo, os seus irmãos vão crescendo, a mulher de Gileade fala assim, vai embora, eu não quero que você cresça no meio dos meus filhos, eu não quero que você receba a herança dos meus filhos. E Jefté é expulso, é rejeitado, e cria uma dor de rejeição na vida de Jefté. O tempo passa, ele vai viver a sua vida. Um dia, a família dele entra numa guerra.
E aí, nessa guerra, eles lembram de Jefité, porque eles precisavam de homens. E eles vão até Jefité, os irmãos dele vão, e falam assim: volta, vem liderar a gente, vamos para a guerra com a gente. E aí o Jefité fala o seguinte: se eu for para a guerra com vocês e vencer, eu vou poder liderar vocês? Aí os irmãos falam: sim, você vai ser o nosso líder. Pausa. O que o Jefité estava querendo? Reconhecimento. A ferida de rejeição de Jefité o motivava a viver uma vida. Ele nunca tinha esquecido aquilo. Ele nunca tinha esquecido que ele foi expulso da casa dos seus pais. A dor de Jefité ainda era a motivação da vida dele. E aí, Jefité faz um acordo com Deus, um voto com Deus. Ele fala assim: Deus, se eu vencer essa guerra e voltar, quando eu voltar, a primeira pessoa que sair da tenda, da minha tenda, eu sacrifico ela. Ele foi para a guerra. E o que aconteceu? Ele venceu. E ele muito feliz, porque agora ele ia liderar, agora ele tinha reconhecimento. Ele ia liderar a sua família. Quando ele sai, quando ele chega próximo da tua tenda, quem que sai da sua tenda? Sua única filha. E Jefité vem e mata a sua filha. Sabe o que eu quero dizer para você? Escute uma coisa. Toda vez que você decide ferido, alguém vai sair machucado. Toda vez que você decide no teu coração, baseado numa ferida que você está guardando, alguém vai sair machucado nessa história. Talvez a tua dor hoje não está te matando, mas está matando o seu filho, está matando sua filha, está matando seu esposo, sua esposa, está matando tua vida financeira, está matando tua vida emocional. Eu não sei, mas alguém está saindo no prejuízo nessa história. Jefité, motivado pela sua dor, acabou perdendo a coisa mais preciosa da vida dele. Nós começamos essa palavra falando de um pai que perde seu filho. E nós estamos chegando para o fim, terminando com um pai que mata a sua filha. E tudo isso envolve dor. E eu queria te perguntar, qual é a dor que tem te movido? Qual que é a dor antiga que você está aguardando no teu coração? Jefité, ele tinha uma ferida de rejeição que procurou ser curado do jeito errado. Assim como Terá. E eu pergunto para você, qual que é a forma com que você tem decidido curar suas feridas nesses dias? Não dá para curar ferida sem olhar para ela. Não dá para curar dor sem olhar para ela. Mas eu tenho uma notícia para você. O Deus que cura dores está aqui nessa manhã. Ei, o Deus que te vê, olha para você e fala: eu estou aqui para derramar um bálsamo de cura sobre a tua história, um bálsamo de cura sobre o teu interior, um bálsamo de cura sobre a tua mente. Deus está nos chamando nesses dias para viver coisas novas. E a gente precisa parar de confundir alívio com cura. Deus não, o teu Deus, o meu Deus não é de pirona, que alivia a dor, mas não cura a ferida. Mas para isso nós precisamos
abrir o nosso coração. Terá, ele foi confundido. Quando ele vê uma terra chamada Harã, ele fala assim: meu Deus, era a resposta de Deus, era aquilo que eu precisava. Ele decide viver ali, ele decide morar ali. Satanás, ele sempre vai usar uma ferida antiga para causar uma dor nova na sua vida. Existe uma ferida antiga, mas ele causa uma dor nova. Ele está ali para espetar. Gustavo, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui criticado, eu fui julgado. Isso existe uma dor em ti. Existe uma dor em ti. E querido, se você não olhar para isso, pode ser que essa ferida pode ser fruto não, mas pode ser a raiz de outras dores na sua vida. Entrou aqui no Santo dos Santos aqui, irmão, misericórdia. Fumaça me esconde. Quantos estão entendendo isso, gente? Eu acho que esse é o tempo de Deus na nossa vida, sabe? Estava conversando com a Arena, eu estava falando, esse é o tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer nisso, Josi. Esse é o tempo de Deus na nossa vida. Esse é o tempo de Deus para a nossa igreja. Esse é o tempo de Deus para a tua família. Esse é o tempo de Deus para as suas finanças, para a sua emoção. Mas tudo vai depender do teu posicionamento. Assim como eu falei lá no começo, que os sonhos são abortados por conta de... sonhos abortados têm o poder de paralisar destinos eternos. Eu quero te dizer nessa manhã, que a disposição de reposicionar ativa o teu propósito. Alguns versículos à frente, Deus encontra Abrão. E aí ele fala: ei, sai da tua terra. Quando a gente lê os versículos anteriores, nós entendemos por que Deus tirou Abrão do lugar da tua parentela. Porque no lugar da tua parentela existia uma morte, uma dor de morte. E Deus sabia, que se Abrão ficasse naquele lugar, ele teria o mesmo destino do que Terá. E se Abrão estivesse naquele lugar, nenhuma família seria abençoada, porque a palavra de Deus diz que através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha, um destino eterno. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos, você que pode. Quero que agora seja só você. Só você e só a dor. Isso. Isso. Ei, não desperdice esse tempo. Eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Talvez você acordou e você falou: é mais um dia de culto, é mais um dia que nós vamos estar juntos. Eu estou cumprindo uma rotina, mas os planos de Deus ao teu respeito eram diferentes. O Deus que me vê te viu nessa manhã. O Deus que me vê olhou para a tua dor. E talvez enquanto eu falava aqui, você foi lembrando de momentos na tua vida, dores na tua trajetória, dificuldades que ainda ficam doendo em ti, mas que a dor é tão recorrente que você acostumou com isso. Ei, Deus não te chamou para viver uma vida de dor. Deus não te chamou para morar em Harã. Deus te chamou para passar pela dor, para viver coisas novas.
Espírito de Deus hoje começa a sondar o seu coração. Ei, talvez memórias podem saltar disso. Ei, talvez o sentimento possa saltar. Eu quero te dizer, abre o seu coração.